Aqui quem fala com você é o Pastor Jack, sou livre por Cristo e você. Não vou tocar hoje, irmãos, realmente estou andando bem rouco, então vamos direto às parábolas que estão puxando um tempinho maior. Não, mas antes de ir para a parábola, hoje já vai pegando sua Bíblia, a gente vai preparando, né? E nós vamos ler lá em Mateus 12, né, do 43 ao 45, né? Perdão, Mateus 13. Mateus 12, 43 ao 45, isso mesmo. Antes de chegar, ontem uma pessoa perguntou para mim lá na igreja, porque terça-feira é culto de oportunidade, então todo mundo tem oportunidade de ir na frente, e isso é onde as pessoas vão quebrando a vergonha do púlpito, vão aprendendo a falar. Então um rapaz que está com a gente lá, ele perguntou, ele falou: como é que eu faço para achar os pontos na Bíblia? Primeiro ponto é você saber quem falou, né? Quem falou essa palavra, né? Para saber a credibilidade ou para quem está indo essa palavra. Porque toda palavra da Bíblia, ela tem uma credibilidade imensa, porque foram homens inspirados por Deus quem as escreveu. Porém, a gente tem que saber para quem essa pessoa está escrevendo e por que está escrevendo. Então, o primeiro ponto é pesquisar quem escreveu. Por exemplo, se eu pego uma palavra em Provérbios, quem escreveu foi Salomão. Salomão foi o homem mais sábio, né? Citado na Bíblia, abaixo de Jesus, na terra foi o homem mais sábio. Foi Salomão. Então, Salomão, livro de sabedoria, de Provérbios, então serve para todos. Interessante o livro de Provérbios que ele tem 31 capítulos. Hoje está na benção. 31 capítulos, um para cada dia do mês, tá? Se você quiser, leia. Hoje é dia... nem sei que dia é hoje, 6, 5, sei lá. Pega o provérbio de hoje, leia, amanhã pega o de amanhã e leia. Você vai ver como vai ser produtiva a sua vida. Se você não gosta de ler muito, leia uns 4 versículos, 5, até onde chamar a atenção. Aí no mês que vem você lê o restante, por aí você vai vendo como você vai ter uma mudança de vida, uma mudança de leitura e uma mudança de, né, de falar também, tá bom? Então o primeiro ponto é saber, né, para quem está indo aquela palavra, por que ele está falando aquela palavra, né? E se ela não falar comigo primeiro, que eu duvido muito, não adianta eu querer falar com os outros. Então esses são os pontos. Vou tentar, esse capítulo é bem pequeno, mas vou tentar achar alguns pontos aqui nesse capítulo para poder tentar dar uma explicação melhor, tá bom? Vamos lá. Em Mateus 12, do 43 ao 45, diz o seguinte: Jesus diz: quando o espírito imundo, é a parábola da casa vazia, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis, buscando repouso, mas não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com a casa de geração má, ou da má geração. Vamos primeiro em lugar, vamos achar pontos nessa parábola para depois eu explicar ela. Quando o espírito imundo é um ponto? Sim, porque ele não é um espírito que vem de Deus. O espírito está escrito com letra minúscula, então ele não é da parte de Deus, já é um ponto, né? Quando o espírito imundo sai do homem, então, analisa esse ponto. Quando o espírito imundo sai do homem, então quer dizer que o homem tem espírito imundo? Muitos, irmãos. Muito, eu estou cansado de falar, nós todos temos espíritos imundos habitando a gente, por isso que nós temos às vezes uma raiva, por isso que às vezes não batemos o nosso gênio com o gênio de alguém, sem conhecer a pessoa, por isso murmuramos, por isso reclamamos, por isso ficamos doentes. A doença é um espírito imundo, quem fala é o próprio Jesus. Quando ele vai curar um mudo e surdo, as pessoas falam: nossa Senhor, como você fez isso? Ele falou: esse tipo de demônio, esse tipo de espírito, em algumas traduções, só sai com jejum e oração. Então ele mesmo fala que esse tipo de doença do corpo é um bloqueio espiritual. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então também é um ponto. Vamos lá. Anda por lugares estéreis buscando repouso, mas não encontra.
Então quer dizer que a alma penada, ela existe? Não, alma penada não, mas espíritos malignos buscando lugares e cantos e frestas. Às vezes acontecem certas coisas dentro da sua casa e você acha que é normal, né? Tem pessoas, eu já fui em algumas casas fazer campanhas, irmão, e a gente ouve algumas coisas, vê algumas coisas estranhas, sente algumas coisas estranhas, porque é espiritual, mas você tem que estar muito ligado no mundo espiritual para poder participar disso. E muitas pessoas têm medo, mas não precisa ter medo do Satanás, porque ele já está derrotado, né? O que você não deve é ficar brincando com a cara dele, porque nem o próprio anjo de Deus, que é o anjo de guerra do Senhor, né, quando contendia com ele sobre o corpo de Moisés, não ousou dizer palavra de maldição nenhuma, apenas disse: o Senhor te repreenda. Então isso foi lá no livro de Judas, um livro antes de Apocalipse, mas não é o Judas Iscariotes, aquele livro, tá, irmão? Esse Judas aí é outro Judas. Ele diz, né, não ousou dizer palavra, ele falou: o Senhor te repreenda. Então tem que ter cuidado com o que a gente fala também. Às vezes, porque o diabo é isso, o diabo é aquilo. Irmãos, fala de Jesus, evita o nome dele, tá? Evita o nome dele, você não tem que falar o nome dele. Deixa ele com Deus lá, ele se vire com Deus. Viva falando de Deus e não das outras coisas. Mas por incrível que pareça, esse tipo de coisa chama mais atenção do que a palavra de Deus. Toda vez que eu fazer um estudo na igreja sobre isso aí, sobre os demônios, essas coisas, a igreja lota. Eu fico olhando como as pessoas têm interesse em conhecer o diabo. Misericórdia. Tem interesse em conhecer a vida eterna, Jesus Cristo. Tem interesse em estar firme com ele, nos cultos que são para ele. Vamos lá. Então, é um ponto também, irmãos. Tá vendo como é que é as coisas? Então diz, ele não encontra, né? Então diz, quem diz? O demônio diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Que onde é essa casa? É a vida da pessoa. É a vida da pessoa, né? De onde ele saiu. E voltando, acha desocupada, varrida e em ordem. Quem limpou essa casa? Quem limpou essa casa? De onde esse demônio saiu? É só prestar atenção no começo. Quando um espírito imundo sai do homem. Quando que ele sai? Quando que o espírito imundo vai querer sair da sua vida? Preciso falar, tem que prestar muita atenção na leitura. É quando Jesus entra na sua vida. É quando você aceita Jesus como Salvador. Quando você professa nos irmãos: eu aceito Jesus como Salvador. Eu quero esse Jesus. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero me arrepender. Eu quero me converter. O que é a conversão? Irmãos, aqui, isso aqui é água. Tem como converter a água em alguma coisa? Tem. Coloca um pozinho aqui e açúcar, vira suco, não é mais água. Você vai me dar uma água com pozinho e açúcar. Você não pede, você pede um suco. A água se converte em muitas coisas, irmão, né? Você pode colocar ela dentro da panela, começa a ferver, ela vira o quê? Ela vira gás, ela se converte em gás, em vapor. Então eu estou falando, a conversão é isso, é mudar, é transformar. Você não tem mais que ser aquilo que você é. Por isso que a gente fala sobre converter, mudança de vida. Aproveitar, né? Bastante água, irmãos. Então, é um outro ponto. Jesus limpou a casa. Só que Jesus, ele não quer mais Jesus. Saiu. Aí aquele demônio volta. Então vai, 45, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E habitam ali. Ele não é visitam, não, irmãos. Habitam. Presta atenção. Por isso que eu falo, tem que prestar atenção na leitura. É um outro ponto, né? Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam, fazem morada ali. E são os últimos atos desse homem. O que são os últimos atos? Presta atenção, preciso falar. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Por que são os últimos atos? Pare e pensa. Uma pessoa não rouba, irmãos, porque ele aprendeu quando era criança. Nenhuma mãe ensina um filho a roubar quando é criança. Não acredito nisso. Apesar que essa geração também não dá para duvidar de nada, né? Porque uma pessoa fala: nossa, o menino tão bom, tá nas drogas. São os espíritos que ele vai assumindo.
Esses espíritos imundos vão levando. Ah, então a culpa é do espírito, mas ele permite. Se a gente for ver lá no começo, quando Deus fala com Caim, ele fala: Caim, se você não dominar sobre o seu desejo, o pecado jaz à porta. Então é onde a gente tem que prestar atenção, irmãos. Tá? Quem está firme com o Senhor, ou quem acha que está firme com o Senhor, continua firme com o Senhor. Não desvia não, porque quando você sair... Eu já falei isso aí, já pensou? Se saiu 1, voltou 4? Voltou 7, não voltou 8, porque veio 7 com aquele que saiu. 7 mais 1, 8. Se saiu 10, volta 80. Uma legião praticamente. Esse é o cuidado que nós temos que ter. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Os últimos atos piores, porque ele está chegando no fim. É a morte dele chegando. Assim acontecerá também a essa geração má. Como assim? Nós só temos maldade no nosso coração, irmãos. Me perdoa falar isso, mas a realidade é essa. Nós não sabemos amar o próximo, nós não respeitamos, como a parábola de ontem diz, né? Amar o próximo, né? Que é o do bom samaritano. E a gente não ama as pessoas de verdade, não. A gente ama por interesse. Né? Se eu chamar sua atenção em algum momento, tu vai ficar chateado comigo. Aí cadê seu amor? Você não vai dar, ele está fazendo isso pro meu crescimento, não. Esse cara não sabe nem o que está falando, idiota. Cadê o amor? É isso que eu falo, e vice-versa, né? Então hoje o amor ele é uma coisa escassa, e o amor ele é Cristo, o verdadeiro amor, e a gente tem que procurar ele, tá bom? Então os pontos de referência você busca na palavra, tá? A parábola que Jesus conta aqui, né? Praticamente é essa aí mesmo, que quando a pessoa aceita Jesus e se transforma, se converte, ele vai limpando a casa, tá? Não deixa Jesus sair não, porque se o demônio voltar e achar sua casa limpa, ele vai trazer uma bordoada com ele. Irmão, nossa vida é passageira, irmão. Você vai morrer quando? Quando é que você vai morrer? Que dia que você vai morrer? Você sabe? Você não sabe nem quanto tempo vai viver, quanto mais quando vai morrer. Ah, é a mesma pergunta. Não é a mesma pergunta não, irmão, porque a gente planeja coisas para daqui não sei quanto tempo. E a gente não sabe nem se daqui a pouco a gente vai... Não é amanhã não, né? Daqui a pouco a gente vai morrer. E por que a gente deixa para amanhã tudo que a gente quer fazer para Deus? Porque a gente tem Deus em segundo plano. Deus vai ter a gente em segundo plano. E qual que é o segundo plano do Senhor? Inferno. Para e pensa, você que está aí longe da presença do Senhor há tanto tempo, achando que Jesus não pode voltar, achando que não vai acontecer com você. Conheci muita gente que achava que não ia acontecer com eles e hoje já não estão mais com a gente. Conheci pessoas que queriam viver e já morreram. Conheço pessoas que queriam morrer e estão vivas. Não fica deixando para amanhã não. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Cristo quer te libertar, tá? Vai ser triste você chegar na presença de Deus e Ele falar que não te conhece. Ah, eu fui na igreja umas 2 vezes. Não te conheço. Ah, minha mãe orava. Ah, sua mãe eu sei quem é, mas você não tem valor nenhum para mim. Cuidado, viu? Vai deixando para amanhã. Vai deixando esses demônios que estão impedindo você. O que te impede são os demônios. Você entra numa igreja, o louvor te incomoda, a oração te incomoda, o ventilador te incomoda, o tamanho da igreja te incomoda, as crianças andando te incomoda, a pregação te incomoda, tudo te incomoda. Não é que incomoda você, incomoda o que está dentro de você. Esse é o cuidado. Aí você fica esperando, o pastor tem que vir na minha casa para fazer uma visita. É o pastor que vai te salvar, irmão. É o pastor que vai te salvar, irmão. É atrás disso que você está, é atrás dessa... irmão, desculpa, eu até me irrito com isso de ver pessoas que estão querendo, tadinho, quem vai fazer esse tadinho, você vai ser o capeta, tadinho, agora vai lá pro caldeirão, vai lá pro fogo, vai lá pro garfinho, vou te enfiar o garfinho na costela agora. Para com isso, irmão, para com isso, larga de ser criança espiritual, infantil, não consegue perdoar. Sabe por que você não consegue? Porque você saiu da casa de Deus, aquele demônio que saiu voltou trazendo um monte, aí você está cego espiritual. Você põe culpa em tudo dentro da igreja. Não existe igreja perfeita, porque a igreja é você, a igreja sou eu. Eu não sou perfeito.
Ali é um templo, é uma casa. Vai para a casa de Deus. Ah, não estou feliz, vai em outra. Mas você nunca vai encontrar um lugar bom, porque o que você está procurando, a gente vai encontrar só no céu. Pega do caminho seu, confia nele mais, ele fará. Até o próximo vídeo, se Deus se permitir, se ele não voltar. Em nome de Jesus.